Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu marido dá $50.000 à irmã como presente de casamento porque diz que é o dinheiro dele, mas somos expulsos da festa quando mostro essas fotos. Olá, sou Yaron. Vivo com meu marido Hal, e vou começar dizendo que não somos pessoas muito ricas. Ambos trabalhamos das 9 às 5 e ganhamos o suficiente para viver felizes enquanto conseguimos economizar um pouco. Se tivéssemos um filho agora, não tenho certeza se nos sairíamos bem. Mas essa não é a razão pela qual ainda não temos filhos. Estamos apenas esperando o momento certo para tê-los. A irmã de Hal, Lexi, é a cunhada que mencionei antes. Por algum motivo nunca fui bem vista por ela. Talvez seja porque conheço o quão manipuladora ela pode ser, e isso não agrada a ela. Tanto Hal quanto seus pais são pessoas genuínas, honestas e gentis. Seus pais são agricultores típicos do interior. Trabalharam duro a vida inteira e conhecem e respeitam o valor do dinheiro e de uma vida feliz e simples. Hal foi criado com esses valores, então ele é uma ótima pessoa e marido. Embora eu seja da cidade, passei vários anos da minha vida em uma fazenda com minha mãe antes de ela falecer. Por isso, sempre amei uma vida simples e feliz. Ninguém vai acreditar porque parece absurdo, mas ter muito dinheiro também complica as coisas, assim como ter muito pouco. Sei que parece ótimo ter muito dinheiro, mas isso não é verdade. A felicidade não se compra. Dito isso, admito que é melhor chorar em um carro bom do que ser só um pouco feliz em um ônibus público, mas esse não é o ponto. O que quero dizer é que a felicidade não gira em torno do dinheiro. Nossa história de amor não é única. Nos conhecemos, nos apaixonamos, nos casamos. Isso não é relevante para o que estou falando aqui, então vou poupar vocês dos detalhes desnecessários. Agora, deixe-me falar sobre minha cunhada, que é a peça principal dessa história e o problema central. Quando conheci Lexi pela primeira vez, fiquei muito confusa porque ela parecia completamente diferente do resto da família. Como Lexi trabalhava em uma cidade diferente, foi o último membro da família de Hal que conheci. Eu já havia conhecido seus pais um mês antes. Eles pareciam extremamente agradáveis e amáveis, e nos conectamos pelo fato de que eu também havia crescido em uma fazenda. Quando conheci Lexi, fiquei um pouco confusa, como se ela tivesse sido adotada já adulta. Tão diferente ela era do resto da família. Depois descobri que Lexi passou a maior parte de sua infância longe dos pais, vivendo com uma tia na cidade. Por isso não era nada parecida com sua verdadeira família. Acho que já mencionei que desde a primeira vez que a conheci, Lexi nunca gostou de mim. Vocês já ouviram aquela expressão popular de hoje em dia, hater desde o primeiro dia? Pois é, ela era assim comigo. Ela nem tentava esconder seu desagrado, e não sei se era porque ela tinha padrões altos para o irmão ou simplesmente tinha um problema comigo. Mas logo ficou claro que ela não apreciava minha entrada na família. Ela me tratava com rudeza e não mostrava interesse em conversar comigo. Mas eu continuava tentando. Pensei que talvez ela só não me conhecesse bem ainda e que, com o tempo, poderia acabar gostando um pouco de mim. Porém, aconteceu o contrário. O ódio e o desagrado dela só cresceram com o tempo. Por causa de como ela me tratava, também não gostava dela. Não sou Madre Teresa, tenho meus limites. Aos poucos, comecei a notar como ela manipulava emocionalmente os pais e o irmão, usando-os para conseguir o que queria. Quando comecei a interferir, nossa relação piorou ainda mais. Ela fez de tudo para me afastar e me insultava sempre que tinha chance. Em cada festa ou reunião, ela tentava me humilhar na frente dos outros. Mas nunca discuti com ela nem contei nada para Hal, porque tanto ele quanto os pais realmente gostavam dela. Também acreditei que uma vez que nos casássemos, ela entenderia e me aceitaria. Eu estava disposta a aceitá-la, mesmo depois de como ela havia me tratado. Mas sabe o que ela fez? Tentou cancelar meu casamento, ou pelo menos criar algum drama para me prejudicar. Alguns dias antes do casamento, meu ex-namorado me procurou e contou que minha cunhada havia falado com ele, pedindo que aparecesse no casamento para causar confusão. Ela até estava disposta a pagar para que ele fizesse isso, esperando que ele me odiasse o suficiente para aceitar. Felizmente, esse relacionamento havia terminado de maneira amigável, e ele não queria nada comigo romanticamente, então não aceitou. Contei isso a Hal, mas ele se recusou a acreditar em mim. Até tentei com os pais dele, mas eles disseram que provavelmente era outra pessoa com ciúmes de mim. O plano dela falhou, e meu casamento foi bem. Mas o fato de ela ter tentado mostrou que ela não se importava nem comigo nem com o próprio irmão. Caso contrário, não teria tentado arruinar nosso dia. Toda vez que ela fazia algo, eu tentava mostrar a Hal a verdade sobre como ela realmente era, mas ele sempre se recusava a acreditar. Não posso culpá-lo totalmente. Lexi é alguém que ele quase não viu quando era criança. Ela só ia para casa nas festas e eventos, mas nunca ficava muito tempo. Depois, só voltou para perto deles após a faculdade. Por isso,
Tanto ele quanto os pais a adoram e se recusam a acreditar que ela possa fazer algo errado. Como Hal quase não acreditava em mim e Lexi nunca cometia erros na frente dos pais dele, ficou muito difícil convencer qualquer pessoa. Ela era esperta e manipuladora, e eu comecei a perceber que lutar contra isso não valia a pena. Quando Lexi começou a planejar seu casamento, pensei que isso seria bom, mas ao descobrir que meu marido queria dar uma quantia tão grande a ela, não consegui ficar calada. Atualização 1. Já se passaram quase 2 semanas, e muita coisa aconteceu para compartilhar outra atualização. O casamento da minha cunhada está se aproximando, e não acho que conseguirei impedir meu marido. Eu tentei, mas ele simplesmente não escuta. Deixe-me contar o que aconteceu primeiro. Quero agradecer a todos pelo apoio e pelas boas sugestões, algumas realmente me ajudaram. Além disso, alguns de vocês disseram que eu deveria entender por que meu marido está fazendo isso e apoiá-lo. Deixe-me esclarecer uma coisa, eu sou uma esposa compreensiva. Caso contrário, já o teria deixado há muito tempo, quando ele se recusou a enxergar a verdade sobre sua irmã. Eu fiz muito por ele, e ele fez muito por mim, mas não posso simplesmente ficar sentada e deixá-lo desperdiçar nosso dinheiro dessa maneira. Desta vez, confirmei que Lexi não precisa do dinheiro de forma alguma. Ela só está usando ele e os pais como se fossem caixas eletrônicos e está planejando se mudar para longe. Honestamente, essa última parte é ótima para mim, mas ainda assim é injusto. Além disso, acho que não expliquei isso claramente na minha publicação principal, mas o dinheiro que meu marido está usando para dar à irmã vem das nossas economias. Sim, ele contribuiu com mais dinheiro do que eu, mas isso realmente dá a ele o direito de usar tudo com ela, mesmo quando eu disse repetidamente que não. Além disso, estamos casados. Nesse ponto não deveria haver meu dinheiro, e seu dinheiro é nosso dinheiro e nós precisamos dele. Eu entenderia se fossemos ricos e não nos importássemos com o valor, mas não somos. Não temos muito dinheiro, então por que desperdiçá-lo? Pelo menos era o que eu pensava. Agora já não sei o que fazer. Há alguns dias falei com meu marido novamente sobre os 50 mil dólares. Eu disse a ele que era uma quantia absurda para dar quando não estávamos bem financeiramente. Pedi para ele considerar dar uma quantia menor, mas como da última vez, ele se recusou a me ouvir. Ele disse que juntos ganharíamos o dinheiro de novo e que tudo ficaria bem. Expliquei que com essa lógica facilmente poderíamos acabar com uma dívida muito séria. Acredite, eu fiz tudo o que pude. Sentei-me com ele e expliquei como a irmã dele estava usando e que não se importava conosco, só queria o dinheiro dele mesmo que não precisasse. Por algum motivo, isso o deixou bravo. Ele me disse que a decisão dele era final e que eu precisava confiar mais nele e na irmã dele. Disse que havia pensado cuidadosamente antes de me contar. Ela era a única irmã dele, e esse, com sorte, seria o único casamento dela, então ele queria dar o que ela quisesse, independentemente do que fosse. Nesse ponto eu nem conseguia culpá-lo. Ele deixou claro que a discussão estava encerrada e pediu que eu não voltasse ao assunto. Ouvir tudo isso me deixou muito triste porque ele se importa tanto com uma pessoa que nem sequer pensa nele. Eu me sinto mal pelo dia em que ele finalmente perceber a verdade sobre ela. Depois disso, decidi primeiro descobrir o que Lexi estava fazendo com o dinheiro para o casamento. Liguei para algumas pessoas e pedi a uma amiga para agir como se estivesse brava comigo para obter informações sem levantar suspeitas. Ela sabe que Lexi pode ser um pouco má comigo, então me deu algumas pistas. Perguntei o que estava acontecendo, e ela disse que Lexi estava bem financeiramente, que já tinha o casamento praticamente pago e que estava economizando o resto para se mudar e abrir um negócio com o novo marido. O noivo de Lexi, Simon, parece um cara legal, mas eu só falei com ele algumas vezes. Honestamente, ele não pode ser tão bom se está disposto a se casar com Lexi. Nenhuma pessoa normal se casaria voluntariamente com ela. De qualquer forma, eu desejava que Lexi simplesmente se casasse com ele e saísse de nossas vidas, levando apenas o dinheiro dos pais dela. Mas, claro, ela tinha que me envolver também. Contei ao meu marido que Lexi planejava fazer com o dinheiro, mas ele parecia não se importar ou não acreditar em mim. Disse ao meu marido que ele poderia dar o dinheiro que achasse adequado, porque no final do dia, não havia nada que eu pudesse fazer para convencê-lo. Mas minha parte das economias ele não podia tocar. A reação dele foi dizer que ambos estávamos convidados para o casamento e que o apropriado seria fazermos um presente juntos. Eu respondi que não tinha problema em fazer um presente, mas não desse tipo. Que se ele quisesse gastar todas as economias dele, estava livre para isso, mas pelo menos um de nós deveria ser responsável. Ainda assim, tirei minha parte das economias e transferi para outra conta. Melhor prevenir do que remediar. Mas está claro que se ele gastar tudo que tem, nossas finanças serão afetadas. Atualização 2.
Já se passaram 2 semanas desde minha última atualização e descobri algo que me deixou em um dilema. Me digam, se estivessem na minha posição e descobrissem algo que poderia machucar Lexi, contariam para ela ou deixariam que ela sofresse as consequências? Deixe-me explicar do que estou falando. Após minha última atualização, não tentei mais falar sobre o que minha cunhada estava planejando porque não fazia sentido. Meu marido não acreditou em mim quando contei, e não acho que os pais dele teriam uma reação diferente. Então, qual seria o ponto de tentar? Para ser completamente honesta, a essa altura, já havia meio que desistido de tentar convencer meu marido ou meus sogros. Sabia que não ia funcionar. Estava pronta para dar adeus ao dinheiro e ver o que acontecia porque, por mais que eu tentasse, meu marido não ia entender. Já disse que ele é muito teimoso e que quando se trata de pessoas que ama, ele as ajuda com prazer, mesmo que isso o prejudique. Conversamos sobre o assunto mais uma vez, mas terminou em discussão. Dessa vez, não foi sobre o dinheiro em si. Se ele queria dar a Lexi a quantia que achava adequada, estava livre para isso, mas eu alertei novamente para ter cuidado ao confiar demais nela. Eu disse que ele estava cego pelas manipulações dela há muito tempo e que quando a verdade finalmente viesse à tona, ele ficaria profundamente magoado. Ele respondeu que eu tinha uma impressão equivocada da irmã dele e disse que se sentia mal pela relação tensa entre nós. Disse que embora Lexi fosse diferente dele e dos pais, ainda tinha um bom coração. Ele estava certo de que ela nunca trairia a família. Até disse que se algum dia precisássemos de ajuda no futuro, ela nos apoiaria, assim como ele estava fazendo agora. Eu quase desisti completamente, mas antes de o fazer, quis investigar um pouco mais sobre o que Lexi e seu noivo, Simon, estavam planejando. Não consegui obter novas informações da minha amiga, então comecei a fazer minha própria pesquisa. Por sorte ou destino, encontrei Simon enquanto fazia compras com uma amiga. Não o cumprimentei diretamente, mas quando vi, decidi segui-lo discretamente para ver se estava fazendo algo suspeito. Eventualmente, Simon se encontrou com uma mulher que, a princípio, presumi ser apenas uma amiga. Mas quanto mais eu observava, mais percebia que ela não era só uma amiga. Vamos lá, você não faz certas coisas com uma amiga, a menos que seja algo mais. Eu os vi caminhando juntos comprando algumas coisas e finalmente entrando em um hotel. Nesse ponto, era óbvio que isso não era apenas um flerte casual. Ninguém trai de forma tão descarada semanas antes do casamento, a menos que seja algo sério. Pelo que vi, Simon parecia genuinamente preocupado com essa outra mulher. Infelizmente, tirei algumas fotos, mas meu telefone não tira boas fotos de longe, e eu não saí de casa com equipamento profissional. Ainda assim, quando cheguei em casa, comecei a pensar no que fazer a seguir. Eu deveria contar a Lexi? Era a decisão certa, ou isso só daria errado para mim? Se eu contasse a Lexi, era quase certo que ela não acreditaria em mim, porque ela confiaria em alguém que odeia mais do que no próprio noivo. E mesmo que ela acreditasse, por que eu deveria ajudá-la, depois de tudo que ela me fez a mim e ao meu marido? Apesar das dúvidas, decidi dar uma chance. Liguei para ela e tentei apelar para seu lado mais racional, pedi que falasse com meu marido e dissesse que não precisava do dinheiro. Expliquei o quanto precisávamos do dinheiro e pedi que por uma vez ela me fizesse esse favor. Ela me respondeu que era o casamento dela e que merecia um presente. Então, se o irmão dela queria dar ela não entendia por que eu tinha que me meter. Ainda falou comigo de forma rude, como de costume. Naquele momento, desejei tudo de bom no casamento dela e desliguei. Agora estou presa em um dilema. Devo contar a verdade sobre Simon e, potencialmente, salvá-la de um desastre, ou deixá-la se casar e enfrentar as consequências por conta própria. O casamento é em algumas semanas, e estou ficando sem tempo para decidir. Por um lado, acho que ela é tão ruim quanto Simon e que provavelmente também está traindo ele. Mas uma parte de mim, que odeia traições, está tentada a contar a ela só por causa disso. Então, estou entre a cruz e a espada, entre ajudar uma pessoa arrogante ou expor um traidor. O que vocês fariam? Atualização 3. Olá a todos, desculpem pela demora, mas aqui estou. O casamento aconteceu há alguns dias, mas quis esperar um pouco porque as coisas continuaram acontecendo quase o tempo todo. Deixe-me explicar tudo. Até no dia do casamento eu ainda estava em um dilema sobre se estava fazendo a coisa certa ao guardar para mim o que sabia sobre Simon. Eu me sentia mal deixando minha cunhada se casar com alguém como ele, mas o que aconteceu durante o casamento me fez parar de duvidar da minha decisão. Durante o casamento, acidentalmente me encontrei com Simon. Nenhum de nós estava prestando atenção ao caminho, e ele acabou esbarrando em mim e se machucando levemente. Imediatamente ele começou a me xingar e perguntar se eu era cega. Pedi desculpas e expliquei que não estava prestando atenção, mas isso não foi suficiente para ele. Ele começou a me insultar e a me chamar de nomes, como minha cunhada fazia, por algo que claramente foi um acidente.
Eu disse a ele que só porque era o casamento dele, isso não lhe dava o direito de me tratar daquela forma. As coisas se intensificaram quando ele usou um insulto muito grave. Não vou repetir aqui, mas aquilo me fez perder a paciência, e eu dei um tapa nele. Em retaliação, ele pegou um copo de suco e jogou na minha cara. Nesse momento, meu marido apareceu. Ele estava furioso e teria dado um soco em Simon se eu não o tivesse impedido. Meu marido exigiu que Simon se desculpasse por suas ações, mas Simon se recusou veementemente e disse que não se importava conosco. Logo depois, Lexi chegou. Meu marido esperava que ela ficasse do nosso lado, mas, em vez disso, ela imediatamente nos culpou. Quando Simon disse que não nos queria no casamento, ela concordou com ele e nos pediu para sair. Meu marido ficou incrédulo. A própria irmã estava expulsando ele do casamento. Meus sogros também ficaram incomodados com isso, mas não puderam fazer nada. No entanto, foi nesse momento que meu marido finalmente começou a entender o que eu vinha tentando dizer a ele por anos. Ele começou a discutir com Lexi porque não conseguia entender como ela podia fazer isso depois de ter recebido um presente tão generoso dele. Não eram os 50 mil dólares planejados inicialmente, mas ainda assim era um presente significativo. Lexi respondeu que o presente não lhe dava o direito de tratar mal o marido dela, o que era ridículo, já que tudo foi apenas um acidente. Então, eu mostrei as fotos que havia tirado, que apesar de não estarem muito nítidas, eram suficientes para mostrar que o pobre marido dela estava, provavelmente, esbarrando com outra mulher em um hotel. Lexi teve várias coisas a dizer sobre isso. Primeiro, ela disse que as pessoas nas fotos podiam ser qualquer um, embora a semelhança com Simon fosse evidente. Depois, disse que mesmo que ele estivesse com outra mulher, isso não importava muito. Meu marido perguntou, como assim não importa muito? E Lexi respondeu que eles tinham um casamento aberto, então o que Simon fazia no tempo livre era problema dele. Nem meu marido nem os pais esperavam por algo assim, especialmente os pais que não estão acostumados a essas coisas vivendo em uma fazenda. Não apenas porque não acreditam nesse tipo de relacionamento, mas também porque ter um casamento aberto em uma fazenda não é tão simples como na cidade, onde há muitos lugares para esse tipo de coisa. Nesse momento todos começaram a discutir. Meu marido estava muito abalado com tudo e me disse que não podia acreditar no que estava acontecendo. Eu disse que ele podia, sim, acreditar, porque era exatamente o que eu vinha alertando há muito tempo, mas ele escolheu não me ouvir. Simon me gritou algo por ter mostrado as fotos, porque a essa altura todos estavam gritando e arruinando o casamento. Meu marido disse para ele não me gritar, se soubesse o que era melhor para ele. Simon pegou um copo e jogou em direção ao meu marido, salpicando o conteúdo em sua roupa. Foi o suficiente para meu marido perder a paciência e dar um tapa nele que o jogou ao chão. Depois disso, meus sogros, meu marido e eu saímos porque, basicamente, fomos expulsos do casamento. Durante toda a viagem de volta, meu marido se lamentou por ter dado dinheiro a ela. Mas ele ficou momentaneamente aliviado ao saber que eu havia retirado uma parte antes que ele entregasse tudo. Porém, a alegria durou pouco quando expliquei que aquele dinheiro era meu e reservado para emergências, e que ele não tinha direito de usá-lo. Disse que se ele quisesse o dinheiro de volta, deveria pedir à irmã dele ou começar a trabalhar horas extras, porque eu não sacrificaria mais nada para compensar as escolhas dele. Parece que algo clicou dentro dele, porque no dia seguinte ele ligou para Lexi e pediu o dinheiro de volta. Para minha surpresa, ela devolveu. Eu pensava que ela se recusaria, mas simplesmente disse que tudo bem, já que tinha o dinheiro dos pais que era muito mais. Para ela, meu marido não havia sido generoso o suficiente. Talvez para ela não fosse, mas para nós era muito dinheiro. Atualização 4. Sempre disse que o melhor seria se Lexi se casasse e se afastasse de nossas vidas. E por um breve período de tempo foi exatamente isso que aconteceu. No entanto, a paz não durou muito, e agora tudo está muito mais complicado. Lexi está oficialmente divorciada, o que pode ser um pouco confuso, eu sei. Infelizmente, meus sogros não recuperaram o dinheiro que deram a ela. Uma parte significativa foi gasta em seu casamento extravagante, e o restante se perdeu no processo de divórcio. Honestamente, se pelo menos tivessem algo memorável, como uma girafa no casamento, talvez valesse a pena. Mas ninguém escuta minhas ideias. Voltando ao assunto sério, o divórcio de Lexi não foi apenas um desastre financeiro, mas também bastante curioso. Não quero soar antiquada, porque entendo como funcionam os casamentos abertos. Não é algo que eu praticaria, mas também não me oponho a que outros o façam. Contudo, acredito firmemente que se escolher esse tipo de relação, deve ser com alguém confiável e estabelecer limites claros. Ou pelo menos, escolher alguém maduro para lidar com isso. Simon claramente não era essa pessoa. Mas para ser justa, Lexi também não é alguém que inspira confiança. Nenhum dos dois tinha maturidade ou respeito suficientes para lidar com uma relação tão complexa. Segundo Lexi, Simon atraiu, embora isso soe estranho,
considerando que ela mesma afirmou que não se importava com quem ele estava. Mas agora que ele fugiu com alguém mais jovem, não sei quanto mais jovem pode ser, e levou metade do dinheiro dela, isso sim conta como traição. De qualquer forma, Lexi entrou com o pedido de divórcio, e o processo foi tudo menos amigável. No final, os bens foram divididos de forma igualitária porque, mesmo existindo divórcio por culpa, é necessário ter provas muito claras para sustentar um caso. E quando você foi tão vocal sobre ter uma relação aberta, não resta muito espaço para construir um argumento sólido. Assim, Lexi perdeu grande parte do dinheiro dos meus sogros, além do dela. Lexi tentou se reconciliar com os pais depois disso, mas meus sogros não querem saber dela. Eles são boas pessoas, sempre quiseram o melhor para os filhos, mas essa experiência os devastou. Não concordo com alguns comentários que dizem que eles mereceram. Eles só queriam ajudar, e acho cruel culpá-los por terem boas intenções. Sei que isso não será um final feliz, mas quero compartilhar alguns aspectos positivos da minha vida para compensar. Finalmente começamos as reformas na casa. Também planejamos uma pequena viagem de carro nada luxuoso. Hal tem trabalhado duro para economizar o dinheiro necessário, sem tocar nas nossas economias. Ainda não estamos em posição de ter filhos, mas entendemos o quão caro e desafiador pode ser criar uma família atualmente. Decidimos esperar mais alguns anos. Enquanto isso, estou trabalhando muito para conseguir uma promoção no meu trabalho. Se tudo der certo, isso pode significar mais estabilidade para nós no futuro. Deseje-me sorte, realmente preciso. Outra coisa boa que resultou disso é que Lexi ainda mora em sua cidade. Pelo menos, ela se mantém afastada. No entanto, ela volta de vez em quando para tentar reparar a relação com os pais e meu marido, mas não tem tido muito sucesso nisso. Por enquanto, a paz foi restaurada, e espero que continue assim. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Depois de 3 longos anos tentando, finalmente engravidei. Mas quando fui ao noivado da minha irmã, ela achou que eu estava roubando a cena e me trancou no porão. Olá! Eu, mulher de 33 anos, estou grávida de cerca de 3 meses após 3 anos tentando. Várias rodadas de fertilização in vitro e o que pareceu uma eternidade de sofrimento. Contamos aos meus pais um mês atrás em particular, porque eles têm sido muito solidários durante toda essa montanha-russa. Não houve revelação grandiosa, nem postagens nas redes sociais, apenas uma alegria silenciosa entre nós. Além disso, eu não queria contar para muitas pessoas fora dos pais do meu marido e dos meus pais, porque queria estar mais avançada na gravidez antes de fazer um grande anúncio. Avançando para o último fim de semana, minha irmã, vamos chamá-la de Emily, 29 anos, fez sua festa de noivado. Emily sempre foi muito dramática. Ela adora ser o centro das atenções. Crescendo, ela fazia de tudo para ficar em evidência. Nas festas de família, ela era o destaque. Nos aniversários dos amigos, de alguma forma, ela se tornava o centro das atenções. Passei minha vida toda deixando ela fazer o que queria, porque, sinceramente, não tinha energia para confrontá-la. Honestamente, esperava um pequeno drama na festa, mas não tinha intenção de chamar a atenção para mim. Meu plano era ficar no fundo, apoiar Emily e sair cedo, já que o cansaço tem sido intenso ultimamente. Até escolhi uma roupa larga para evitar perguntas. Não ia falar nada sobre a gravidez para ninguém. Tudo estava indo bem até que minha mãe me chamou de lado durante a festa. Ela só queria saber como eu estava me sentindo, já que a gravidez tem sido difícil até agora. Tenho sofrido com os piores sintomas iniciais da gravidez, então fiquei aliviada por poder falar com minha mãe, que entenderia melhor do que ninguém. Fomos para um canto tranquilo conversar, mas, infelizmente, Emily nos ouviu. Foi aí que tudo desandou. Emily passou de 0 a 100 em um piscar de olhos. Ela invadiu a conversa furiosa, acusando-me de tentar roubar a cena. Fiquei confusa. Tentei explicar que não estava anunciando nada. Disse que havia contado à mamãe e ao papai semanas atrás e que estávamos apenas tendo uma conversa privada. Mas Emily não quis saber. Ela disse que eu estava sendo egoísta e que não conseguia suportar deixá-la ter um dia só dela. Fez uma cena enorme ali mesmo, e as pessoas começaram a perceber. Fiquei mortificada. Continuei tentando explicar que não queria que nada disso acontecesse, mas era como se ela nem estivesse me ouvindo. Ela estava convencida de que eu fui à festa só para estragar o momento dela. Porque Emily nunca sabe deixar as coisas para lá, ela continuou insistindo. Disse que eu sempre tinha que fazer tudo girar em torno de mim, que estava com inveja dela e que isso era típico do meu comportamento. Nesse ponto, eu estava tão sobrecarregada que queria sair dali. Mas não precisei porque Emily saiu furiosa.
Só fiquei na festa porque minha mãe me convenceu a ficar para apoiar minha irmã. Também achei que se desse um tempo para Emily se acalmar, poderia me aproximar dela novamente e explicar direito o que tinha acontecido. De novo, não precisei fazer isso. Emily de repente se aproximou de mim com um sorriso estranho no rosto. Disse que queria me mostrar algo no porão. Algo sobre uma lembrança da nossa infância que achou que eu gostaria. Sinceramente, não pensei muito sobre isso na hora. Achei que talvez fosse a maneira dela de tentar fazer as pazes. Segui-a até o porão, mas assim que entrei, ela bateu a porta com força e a trancou. Fiquei paralisada. Ouvi ela rindo do outro lado da porta. Disse que aquilo era uma vingança por eu tentar transformar a festa de noivado dela em algo sobre mim. No início, pensei que ela estava brincando. Então, bati na porta e pedi para abrir, mas ela não abriu. Continuou rindo e foi embora, me deixando trancada lá. Nesse momento, o pânico me atingiu com força. Estava frio e escuro, e eu já não estava me sentindo bem. O estresse e o enjoo aumentaram ainda mais. Comecei a andar de um lado para o outro, tentando pensar em uma maneira de sair do porão. Vi uma janela pela qual talvez pudesse sair. Coloquei uma caixa embaixo da janela para subir, mas em meu estado de pânico não percebi o quanto estava tremendo e tonta. Meu pé escorregou enquanto eu estava subindo, e caí, batendo com força na lateral do corpo e na barriga. A dor foi aterrorizante. Fiquei deitada por um momento, tentando entender se o bebê estava bem. Meu coração estava acelerado, e comecei a chorar de medo e frustração. Pensamentos terríveis passaram pela minha mente. E se essa queda causar um aborto? E se algo acontecer com meu bebê por causa da brincadeira estúpida da Emily? Tentei me recompor e lentamente consegui me sentar em uma posição confortável, ainda no chão. Não sei por quanto tempo fiquei lá, mas pareceu uma eternidade. Ninguém veio me procurar por pelo menos uma hora. Fiquei sentada no chão frio, abraçando meus joelhos, tentando ao máximo não entrar em um ataque de pânico completo. Eventualmente, ouvi passos e a voz do meu marido chamando meu nome do outro lado da porta. Ele estava desesperado. Quando bati fraco na porta, ele a destrancou e praticamente me puxou para fora. Ele olhou para mim e disse que precisávamos sair imediatamente. Eu estava com tanta dor e tão assustada que não discuti. Corremos para o pronto-socorro, e eu passei todo o trajeto tentando não chorar ou entrar em pânico. Tudo o que conseguia pensar era, e se for o fim? E se eu perder o bebê porque minha irmã não consegue lidar com outra pessoa recebendo atenção por 5 minutos? No hospital fizeram um ultrassom. Segurei a respiração o tempo todo, mal conseguindo me segurar emocionalmente. Felizmente o bebê estava bem, mas o médico disse que foi por pouco. Se eu tivesse caído com mais força, o resultado poderia ter sido muito pior. Senti um alívio imenso, mas também estava emocionalmente exausta. Meu marido, por outro lado, estava furioso e disse que não deixaria isso passar em branco. Ele imediatamente ligou para meus pais e contou o que havia acontecido. Saímos da festa com tanta pressa que ninguém tinha ideia do que realmente aconteceu. Meu marido queria que no mínimo meus pais tivessem uma conversa séria com Emily e que também deixassem claro que não a veríamos novamente até que o bebê nascesse. Confesso que sou imensamente grata por ter um marido que me apoia tão ferozmente. Ficamos no pronto-socorro por algumas horas até que eu estivesse estável e pronta para ir para casa. Quando chegamos ao nosso apartamento, a festa já tinha acabado há muito tempo, e meu celular estava cheio de mensagens da minha mãe e do meu pai. Não respondi a nenhuma delas no começo, só queria dormir e esquecer que aquele dia tinha existido. Meu marido tranquilizou meus pais por mensagem, dizendo que eu estava bem, e desligou o telefone dele também. Na manhã seguinte, meus pais ligaram novamente, e foi aí que descobri o que aconteceu depois que saímos. Depois que corremos para o pronto-socorro, meus pais ficaram muito confusos sobre o que tinha acontecido. Eles tentaram fazer Emily contar, já que meu marido tinha causado uma pequena cena perguntando a Emily onde eu estava. Quando meu marido ligou para meus pais enquanto estávamos no hospital e contou o que aconteceu, eles ficaram furiosos. Confrontaram Emily na frente de todos os presentes na festa. Minha mãe tentou minimizar a situação, chamando de uma brincadeira inofensiva que foi longe demais, mas meu pai não aceitou. Ele ficou indignado com o fato de Emily ter feito algo tão irresponsável, especialmente sabendo tudo pelo que passei para engravidar. Foi aí que meu pai decidiu que já era o suficiente. Bem ali, ele fez um grande anúncio. Meus pais estavam cancelando todo o financiamento do casamento e da lua de mel de Emily. Meus pais sempre disseram a mim e a minha irmã que gostariam de fazer parte de nossos grandes momentos da vida, e uma das formas de participar seria ajudando financeiramente. Meus pais ajudaram a pagar meu casamento e pretendiam fazer o mesmo para Emily. Infelizmente, Emily nunca pensou que meus pais retirariam essa promessa. Ela perdeu o controle. Começou a chorar na frente de todos, repetindo que eu tinha arruinado a vida dela. Chamou-me de maldosa e me acusou de ter feito tudo de propósito.
Meus pais disseram que nunca tinham visto Emily agir de forma tão descontrolada, mas eu não fiquei surpresa. Emily sempre reagia mal quando as coisas não aconteciam do jeito dela. Ela implorou para que meus pais reconsiderassem, mas meu pai manteve sua posição firme. Desde então, recebi uma enxurrada de mensagens e chamadas de Emily e da minha mãe. Minha mãe continua pedindo para que eu converse com meu pai e o convença a mudar de ideia, mas eu disse que chega. Emily passou dos limites, e eu não vou varrer isso para debaixo do tapete só para manter a paz. Emily, é claro, tem enchido meu telefone de mensagens com todos os insultos possíveis. Ela me culpa por tudo. Diz que se eu tivesse ficado quieta, nada disso teria acontecido. Ela insiste que eu arruinei a vida dela e que o noivo dela está começando a duvidar se realmente quer se casar com ela. Parte de mim se sente culpada, mas outra parte sabe que isso não é culpa minha. Ainda assim, me sinto mal. Mesmo que meu pai e meu marido tenham me assegurado que eu não fiz nada de errado, não consigo evitar pensar se tenho alguma culpa. Então, será que sou a idiota por arruinar o noivado da minha irmã e também o casamento e a lua de mel dela? Atualização 1. Eu não esperava que minha publicação tivesse tanta repercussão como teve. Primeiramente, muito obrigada por todo o apoio e pelos comentários no meu post original. Tenho lido todos, e tem sido de grande ajuda saber que não estou louca por me sentir como me sinto. Muitas pessoas perguntaram se meus pais já favoreceram minha irmã ou se Emily e eu temos um histórico de desentendimentos. Então, deixe-me esclarecer isso antes de atualizar vocês sobre o que aconteceu desde que publiquei aqui pela última vez. Para ser honesta, eu não diria que meus pais têm favoritos. Eles foram bem justos durante nossa infância. Fizeram o melhor para nos tratar de forma igualitária. Emily só recebia um pouco mais de atenção porque era a caçula da família. Mas acho que essa pequena atenção extra a transformou no tipo de pessoa que anseia por atenção e faz tudo girar em torno de si mesma. Ela era aquela criança que fazia birra se outra pessoa recebesse os holofotes, não importava o evento. E em vez de estabelecer limites, meus pais geralmente cediam só para manter a paz. Então, embora eu não chame isso de favoritismo, Emily definitivamente escapou de muitas coisas que eu jamais teria escapado. Passei a maior parte da minha vida tentando manter as coisas tranquilas entre nós. Aprendi a deixá-la fazer o que queria porque era mais fácil do que discutir. Além disso, sou a irmã mais velha e sempre senti que era meu dever ser madura e não causar confusão. Mas por mais que eu tentasse, Emily sempre encontrava uma maneira de me levar ao limite. Todo evento familiar se tornava um ato de equilíbrio, onde eu fazia o possível para não pisar nos calos dela e evitar explosões. Acho que isso faz parte do motivo pelo qual ela se sente tão no direito de fazer o que faz agora. Agora, indo para a atualização que todos estavam esperando. Depois que meus pais cancelaram o financiamento do casamento de Emily, ela perdeu completamente o controle. No dia seguinte, me enviou uma longa mensagem de texto me acusando de arruinar a vida dela e roubar o momento dela. Ela não se desculpou por me trancar no porão, a propósito. Em vez disso, dobrou a aposta, dizendo que era apenas uma brincadeira que eu levei muito a sério. Quando não respondi, ela passou para o modo ataque total. Emily começou a dizer para todos da família que eu tinha fingido todo o susto da gravidez para chamar atenção. Após meu marido me levar correndo para o hospital naquele dia, rapidamente se espalhou pela família que eu estava grávida, algo que eu absolutamente não queria que acontecesse. Além de lidar com as mensagens e ligações loucas da minha irmã, também tive que lidar com o restante da minha família entrando em contato comigo. Inicialmente era para me parabenizar e perguntar como eu estava. Mas aos poucos ficou estranho. Muitos começaram a me perguntar como eu poderia fingir uma gravidez só para prejudicar minha irmã. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Acontece que Emily começou a espalhar essa mentira de que eu planejei me machucar só para arruinar a festa de noivado dela. Literalmente, ela foi espalhando para todos na família que eu era uma vilã que tentava sabotar a vida dela. Vários parentes entraram em contato comigo porque estavam confusos, querendo saber se a gravidez era real, o que foi extremamente doloroso. Uma prima até perguntou se eu estava inventando a gravidez só para punir Emily. Foi insano. Para piorar ainda mais, minha mãe está tentando se manter neutra em tudo isso, o que honestamente parece uma traição. Ela continua dizendo que Emily está apenas estressada com o casamento e que eu preciso ser a pessoa mais madura. Mas como posso ser a pessoa mais madura quando minha própria irmã está espalhando mentiras sobre mim durante um dos momentos mais felizes da minha vida? É exaustivo. Tentei argumentar com minha mãe, mas não cheguei a lugar algum, então decidi me distanciar dela também. 2 semanas após a festa de noivado de Emily, ela apareceu na minha casa. Estava batendo na porta e exigindo que eu consertasse isso, porque eu tinha arruinado tudo. Meu marido me disse para não abrir a porta, mas eu, estupidamente, achei que talvez ela estivesse vindo se desculpar. Soilher, ela não estava.
Assim que a deixei entrar, ela começou a gritar comigo sobre como eu tinha arruinado a vida dela e como tudo estava desmoronando por minha causa. Ela até disse que os pais do noivo estavam reconsiderando o casamento porque achavam que ela era imatura, e ela me culpou por isso também. Quando tentei explicar que nada disso era culpa minha e que ela era a única que me trancou no porão, ela perdeu completamente o controle. Emily entrou na minha sala de estar, viu a foto do ultrassom que eu tinha emoldurada na mesa de centro e quebrou a moldura antes de rasgar o ultrassom em pedaços. Eu fiquei paralisada. Não podia acreditar que ela faria algo tão cruel, especialmente depois de tudo que aconteceu. Meu marido ficou furioso e disse para ela sair. Mas antes de sair, ela gritou que esperava que eu perdesse o bebê para que ela pudesse ter a vida dela de volta. Nunca vi tanta raiva nela antes, e isso me aterrorizou. Depois que ela saiu, desabei. Não consegui parar de chorar por horas. Parecia que tudo tinha me atingido de uma vez. Ser trancada no porão, quase perder o bebê e perceber que minha irmã não tinha limites para sua crueldade. Meu marido quer cortar todo o contato com ela imediatamente. E honestamente não sei se posso argumentar contra isso. Eu sei que deveria cortar relações com ela, mas parte de mim ainda se sente culpada, como se, de alguma forma, eu fosse responsável por tudo isso. Minha mãe continua dizendo que Emily está apenas em um momento ruim e que eu deveria tentar perdoá-la. Mas como se perdoa alguém por desejar mal ao seu filho? Para complicar ainda mais, o noivo de Emily entrou em contato comigo em particular. Ele se desculpou pelo comportamento de Emily na festa e disse que estava tendo muita dificuldade em lidar com as atitudes malucas dela. Mencionou que não tem certeza se consegue seguir adiante com o casamento porque está começando a ver um lado dela que ele não sabia que existia. Eu não sabia o que dizer para ele. É de partir o coração, porque nunca quis me envolver nos dramas do relacionamento deles, mas agora parece que estou presa no meio disso tudo. Neste ponto, não sei o que fazer. Parte de mim quer perdoar Emily pelo bem da minha mãe, mas outra parte está apavorada com a possibilidade de ela continuar causando mais estragos. Não sei se ela é capaz de mudar. Eu não quero passar minha gravidez constantemente olhando por cima do ombro, me perguntando o que ela vai fazer em seguida. Por enquanto, estou focada na minha saúde e no meu bebê. Meu marido tem sido incrivelmente solidário, e estamos tentando manter o estresse o mais baixo possível. Mas não consigo me livrar da sensação de que as coisas com Emily estão longe de acabar. Conhecendo-a, ela não vai desistir sem causar mais drama. Manterei vocês atualizados se algo mais acontecer. Neste momento, estou apenas torcendo por um pouco de paz, mas não estou criando muitas expectativas. Atualização 2. Oi, pessoal! Já faz um mês desde que postei aqui pela última vez, mas estive muito ocupada. Muitas coisas aconteceram, e finalmente consegui um pouco de tempo para mim, então achei que deveria atualizar vocês. Deixe-me começar de onde parei. Depois que Emily rasgou meus ultrassons e saiu furiosa da minha casa, fiquei inconsolável por uma semana inteira. Acho que Emily contou ao noivo o que ela havia feito, o que explica porque ele entrou em contato comigo dizendo que não tinha certeza sobre se casar com ela. Aparentemente, eles começaram a brigar muito. O noivo de Emily entrou em contato comigo novamente para explicar o que estava acontecendo. Ele tentou garantir a ela que eles não precisavam do dinheiro dos meus pais para continuar com o casamento, já que ambos haviam economizado o suficiente. Mas minha irmã se recusava a ouvir. Ela insistia em arruinar minha vida do jeito que aparentemente eu havia arruinado a dela. Dia e noite, tudo que ela falava era sobre como se vingar de mim. Isso aterrorizou o noivo dela. Eventualmente, ele chegou ao limite e deu a notícia de que iria deixá-la. Ele até disse a ela que ela era uma lunática e que ela era o único motivo pelo qual ele estava terminando. Minha irmã ficou completamente devastada. Ela não parava de me ligar e mandar mensagens com ameaças, dizendo que eu estava arruinando a vida dela novamente. Eu ignorei até não aguentar mais e bloqueei o número dela. Isso não a impediu. Ela começou a bombardear o telefone do meu marido com mensagens direcionadas a mim. Ela até perguntou a ele como ele conseguia ser casado comigo, já que, segundo ela, eu só me importava comigo mesma. Ela também não poupou insultos ao nosso bebê que ainda nem havia nascido. Eu tive uma vontade enorme de pegar o telefone e gritar com ela, mas sabia que isso só me causaria mais estresse, o que não seria bom para mim nem para o bebê. Então, meu marido também bloqueou o número dela. Foi tranquilo por alguns dias até que recebi uma ligação da minha mãe. Minha mãe me contou que no dia anterior, minha irmã apareceu na casa dela, completamente histérica e chorando sem parar. Ela continuava reclamando que tudo que eu precisava fazer era ficar quieta sobre minha gravidez durante a festa de noivado dela. Ela não parava de falar sobre como eu arruinei todos os aspectos da vida dela simplesmente existindo. Segundo ela, ela teve que se contentar com muitas coisas porque, de alguma forma, eu sempre recebia o melhor de tudo.
Eu não fazia ideia de onde ela tirou essa ideia, especialmente considerando quantos dos meus momentos especiais eu tive que abrir mão para que ela pudesse ter seus momentos de destaque. De qualquer forma, depois de ouvir minha irmã reclamar sobre como eu era a culpada por tudo de ruim que aconteceu na vida dela, minha mãe pareceu ter um momento de clareza. Ela percebeu como Emily estava sendo absurda e egoísta. Acho que minha mãe finalmente entendeu como a mente da Emily funciona, e nada disso se alinhava com a ideia de que Emily estava apenas tendo um dia ruim. Minha mãe perdeu a paciência. Ela confrontou minha irmã e disse a ela que ela estava agindo como uma louca. Emily, claro, não aceitou bem. Se algo, isso a fez ficar ainda mais fora de controle. Ela subiu correndo para o meu antigo quarto na casa da minha mãe e começou a destruí-lo. Ela jogou coisas das prateleiras, quebrou todos os troféus que eu já ganhei e rasgou todos os meus certificados. Isso realmente mexeu com minha mãe. Ela é uma pessoa muito sentimental, então, quando minha irmã e eu nos mudamos de casa, minha mãe fez questão de deixar nossos quartos como estavam, apenas mantendo-os limpos. Para ela, nossos quartos eram lembretes de que sempre estaríamos por perto. Então, para Emily, destruir tudo foi como acabar com todas as lembranças felizes da minha mãe de uma vez só. Minha mãe ficou completamente arrasada e furiosa. Ela gritou para Emily sair da casa, e minha irmã sorriu de forma arrogante antes de sair. Agora, minha mãe não é mais a maior fã da Emily. Ela me ligou para pedir desculpas por ter feito tantas desculpas para o comportamento da Emily. Disse que eu tinha todo o direito de sentir o que sinto, porque o que Emily fez foi horrível. Honestamente, eu nunca pensei que minha mãe mudaria de opinião e reconheceria o quão terrível Emily estava sendo. Então ouvir esse pedido de desculpas foi um choque total. Eu estava grata, no entanto, porque de repente percebi o quanto de culpa eu estava carregando desnecessariamente. Foi um alívio saber que minha mãe estava do meu lado e não insistindo para que eu fizesse as pazes com Emily. Agora, meus pais reduziram quase todo o contato com Emily e deixaram isso claro para ela. Minha mãe está inconsolável, mas estou fazendo o meu melhor para estar lá para ela. Meu marido e eu passamos muito tempo ajudando minha mãe a reconstruir meu antigo quarto. Meu pai está oficialmente furioso com Emily. Ele mencionou várias vezes que não quer vê-la por um bom tempo. A última notícia que tive do ex-noivo de Emily foi que ele a deixou de vez. Ele perdeu muito dinheiro porque teve que quebrar o contrato do apartamento deles, mas está mais feliz agora. Não sei onde Emily está e honestamente não me importo. Só quero que ela fique longe de mim, pelo menos até eu dar à luz. Mas é isso por enquanto. Não acho que algo mais dramático possa acontecer agora, mas acho que só o tempo dirá. Se eu voltar com outra atualização, espero que seja apenas depois de dar à luz. Atualização 3. Oi, pessoal! Estou de volta com o que espero ser a última atualização. As coisas foram agitadas, mas estou feliz em informar que dei à luz um lindo e saudável menino. Ele é a luz das nossas vidas e honestamente tê-lo aqui colocou tantas coisas em perspectiva. Mas claro, Emily não conseguiu me deixar aproveitar esse momento sem causar mais um pouco de caos. Nas primeiras semanas após o parto, as coisas foram surpreendentemente tranquilas. Emily ficou longe, e eu pensei que talvez, só talvez, ela finalmente me deixaria em paz. Meu marido e eu estávamos nos ajustando à vida com o recém-nascido, e parecia que podíamos finalmente respirar pela primeira vez em meses. Meus pais foram maravilhosos. Eles se certificaram de verificar como estávamos regularmente, e minha mãe até trouxe refeições para ajudar. Foi um alívio, especialmente porque meus pais garantiram não mencionar Emily ou o estresse que ela causou. Mas então, em uma das visitas dos meus pais, minha mãe mencionou, de passagem, que Emily estava perguntando muito sobre o bebê. Aparentemente, Emily queria saber quando poderia ver meu filho. Minha mãe estava cautelosa porque sabia o quão estável Emily tinha estado, mas ainda se sentia culpada por Emily estar sendo deixada de lado. Meu pai, por outro lado, era completamente contra a ideia de ela chegar perto de nós. Eu também não confiava nela, mas não queria causar mais drama. Então disse à minha mãe que pensaria sobre isso. Uma semana depois, recebi uma mensagem anônima. Era de um número desconhecido, mas ao ler a mensagem, imediatamente soube quem era, Emily. A mensagem estava cheia de insultos. Ela me chamou de egoísta, disse que eu estava tentando apagá-la da família por ter um bebê antes dela. Ela continuou dizendo que meu filho não merecia a vida que eu estava dando a ele e que deveria ser ela quem teria o primeiro neto. Eu fiquei chocada. Depois de todo esse tempo, ela ainda estava tão amarga e consumida pelo ciúme. O golpe final veio quando minha sogra nos ligou uma manhã completamente frenética. Alguém havia enviado uma carta, sim, uma carta física, dizendo que eu era uma mãe negligente e emocionalmente instável e insinuando que eu era abusiva. A carta era anônima, mas quando minha sogra me mandou uma foto, reconheci imediatamente a caligrafia. Era de Emily.
Minha pobre sogra não acreditou em uma palavra da carta, mas ficou horrorizada que alguém soubesse tanto sobre mim e meu marido para ser tão específica com os insultos. Ela também ficou enojada com as acusações e preocupada com o fato de que alguém estava atrás de nós. Isso foi a gota d'água para mim. Eu não podia mais suportar. Emily havia cruzado todos os limites possíveis, e eu não podia permitir que ela continuasse afetando minha vida e minha família. Depois de discutir com meu marido, tomamos a decisão de nos mudar para o estado natal dele. Já havíamos conversado sobre isso antes, mas desta vez, parecia ser a única maneira de realmente escapar da loucura de Emily. Certificamo-nos de não contar para muitas pessoas para onde estávamos indo, apenas para que Emily não tivesse absolutamente nenhuma maneira de nos encontrar. Empacotamos nossa casa ao longo das semanas seguintes e fizemos a grande mudança. Meus pais apoiaram nossa decisão, embora isso significasse que não estaríamos mais perto deles. Meu pai ainda estava furioso com Emily, e minha mãe estava de coração partido que o relacionamento das filhas tinha chegado a esse ponto. Mas eles entenderam que precisávamos fazer o que era melhor para nós e nosso filho. Quanto a Emily, bem, ela finalmente está enfrentando algumas consequências. Depois que seu ex-noivo a deixou, ela aparentemente começou a persegui-lo e assediá-lo, tanto pessoalmente quanto por telefone. O ex-noivo entrou com uma ordem de restrição contra ela, que ela quase imediatamente violou. Então, agora ela está lidando com as repercussões disso. Meus pais cortaram quase todo o contato com ela neste ponto, e honestamente estou aliviada. Eu não sei onde ela está agora, e estou bem com isso. Ela precisa de ajuda, mas não é minha responsabilidade consertá-la. Desde a mudança, a vida tem sido muito melhor. Meu marido e eu estamos nos adaptando à nossa nova casa, e estamos cercados pela família dele, que tem sido incrivelmente solidária. Sinto que finalmente podemos nos concentrar em criar nosso filho em um ambiente calmo e amoroso, sem o constante drama que Emily trazia para nossas vidas. Não posso dizer que vou entender completamente por que Emily agiu da maneira que agiu, mas cheguei à conclusão de que ela não é mais uma parte da minha vida que vale a pena manter. E agora posso focar no que realmente importa, minha família e nossa felicidade. Muito obrigada a todos que leram meus posts e me enviaram mensagens de apoio. Espero que esta seja a última vez que eu precise escrever sobre isso. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.